25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população é. 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população é. 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. Vamos jogar esse cachorro da janela do avião? Não, na verdade é só neve. E ele tá bem. Você deve achar que se esse menino se jogar daqui, ele vai se afogar. Mas não, porque isso é chão. Você pisaria nessa terra? Espero que não, porque isso aqui na real tá cheio de água. Já esse menino tava pronto pra mergulhar nesse lago e nadar. Mas nem tudo é o que parece. Isso aqui parece lama, mas quando ele encosta, na verdade é só água muito cristalina. Vamos jogar esse cachorro da janela do avião? Não, na verdade é só neve. E ele tá bem. Você deve achar que se esse menino se jogar daqui, ele vai se afogar. Mas não, porque isso é chão. Você pisaria nessa terra? Espero que não, porque isso aqui na real tá cheio de água. Já esse menino tava pronto pra mergulhar nesse lago e nadar. Mas nem tudo é o que parece. Isso aqui parece lama, mas quando ele encosta, na verdade é só água muito cristalina. Vamos jogar esse cachorro da janela do avião? Não, na verdade é só neve. E ele tá bem. Você deve achar que se esse menino se jogar daqui, ele vai se afogar. Mas não, porque isso é chão. Você pisaria nessa terra? Espero que não, porque isso aqui na real tá cheio de água. Já esse menino tava pronto pra mergulhar nesse lago e nadar. Mas nem tudo é o que parece. Isso aqui parece lama, mas quando ele encosta, na verdade é só água muito cristalina. Pessoas que comem coisas bizarras. Aos 13 anos, essa mulher comeu fita adesiva e nunca mais parou. Ela diz que a crocância da fita acalma ela e por isso não consegue parar de comer. Já a Bria ama comer areia. Ela sai todo dia pra buscar areia fresca e coloca em torradas e chiclete. Ela inclusive tem um prato enorme cheio de areia na sua sala pra comer enquanto faz as coisas do seu dia a dia. A Brittany ama maquiagem, mas obviamente não é pra passar na cara. Ela diz que o sabor é melhor do que qualquer comida. E apesar de os médicos avisarem que isso pode mandar ela pro céu, ela gasta mais de R$2.000 por mês comprando maquiagem nova para papar. Pessoas que comem coisas bizarras. Aos 13 anos, essa mulher comeu fita adesiva e nunca mais parou. Ela diz que a crocância da fita acalma ela e por isso não consegue parar de comer. Já a Bria ama comer areia. Ela sai todo dia pra buscar areia fresca e coloca em torradas e chiclete. Ela inclusive tem um prato enorme cheio de areia na sua sala pra comer enquanto faz as coisas do seu dia a dia. A Brittany ama maquiagem, mas obviamente não é pra passar na cara. Ela diz que o sabor é melhor do que qualquer comida. E apesar de os médicos avisarem que isso pode mandar ela pro céu, ela gasta mais de R$2.000 por mês comprando maquiagem nova para papar. O quão saudáveis são os seus pulmões? Esse teste vai dizer exatamente isso, medindo por quanto tempo você consegue prender a respiração. No 3, respira fundo e prende a respiração pelo máximo de tempo que você conseguir. 1, 2, 3... Se você conseguir só até o 2, você provavelmente tem pulmões normais. Mas se você conseguir chegar até o número 5, isso já mostra que a sua capacidade pulmonar é maior do que a maioria das pessoas. Continua com a respiração presa, porque se você conseguir chegar até o 10, você tem super pulmões. Esse é o nível mais difícil, então se você não conseguir, tá tudo certo. Chegar até aqui já é bem impressionante. Esse peixe morre se parar de nadar. Então, como ele dorme? Imagina que você é um peixe que nada o dia inteiro. Depois de um tempo, você fica cansado. E aí, o que você faz? Para de nadar? Não! A maioria dos animais dorme deitando, fechando os olhos e meio que desligando o cérebro. Mas isso é um problema, já que se um atum parar de nadar, ele morre. Porque precisa que a água passe pelas guelras o tempo todo, pra ele poder respirar. E por isso eles desenvolveram um mecanismo pra ele ficar meio acordado, meio dormindo, que chama sono unihemisférico, em que metade do cérebro entra no modo sono
soninho, enquanto o outro fica acordado, pra manter o peixe flutuando mais devagar. Esse peixe morre se parar de nadar. Então, como ele dorme? Imagina que você é um peixe que nada o dia inteiro. Depois de um tempo, você fica cansado. E aí, o que você faz? Para de nadar? Não! A maioria dos animais dorme deitando, fechando os olhos e meio que desligando o cérebro. Mas isso é um problema, já que se um atum parar de nadar, ele morre, porque precisa que a água passe pelas guelras o tempo todo, pra ele poder respirar. E por isso eles desenvolveram um mecanismo pra ele ficar meio acordado, meio dormindo, que chama sono unihemisférico, em que metade do cérebro entra no modo soninho, enquanto o outro fica acordado, pra manter o peixe flutuando mais devagar. Crianças que foram punidas por falar a verdade. Esse menino foi jogar Xbox um dia e descobriu que a sua conta tinha sido banida. Isso porque ele tinha colocado a sua localização como Forte Gay, e consideraram isso ofensivo. Só que esse realmente era o nome da cidade dele. Ele tentou explicar, dizendo que era um povoado pequeno, de só 800 habitantes, e que o nome realmente era esse. Mas continuaram achando que era mentira, e disseram que se ele insistisse, excluiriam a conta dele permanentemente. Aí ele foi na prefeitura, e o prefeito, junto com o resto dos habitantes, foram até a TV pra reclamar com a Microsoft, e finalmente pediu desculpas pra cidade de Forte Gay. Crianças que foram punidas por falar a verdade. Esse menino foi jogar Xbox um dia e descobriu que a sua conta tinha sido banida. Isso porque ele tinha colocado a sua localização como Forte Gay, e consideraram isso ofensivo. Só que esse realmente era o nome da cidade dele. Ele tentou explicar, dizendo que era um povoado pequeno, de só 800 habitantes, e que o nome realmente era esse. Mas continuaram achando que era mentira, e disseram que se ele insistisse, excluiriam a conta dele permanentemente. Aí ele foi na prefeitura, e o prefeito, junto com o resto dos habitantes, foram até a TV pra reclamar com a Microsoft, e finalmente pediu desculpas pra cidade de Forte Gay. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante. Mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim, e se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim, e se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Fotos que mostram o poder do tempo. O piso de uma barbearia em que o barbeiro andou no mesmo lugar por muitos anos, a diferença na quantidade de alunos canhotos e destros, 14 anos de arranhões desse gato. Esse cara usou sapato por tantos anos que os seus ossos ficaram marcados. A quina da parede quebrou, revelando anos de camadas de tinta. Essa cerca foi construída antes de a árvore ser plantada, e ela cresceu em volta dela. Todo mundo achava que esses prédios de Nova York eram pretos, mas quando finalmente limparam, descobriram que eles eram beges, e que isso era vários anos de sujeira. Esse homem trabalhou tantos anos na mesma empresa que a foto dele ficou impressa no plástico.
Fotos que mostram o poder do tempo. O piso de uma barbearia em que o barbeiro andou no mesmo lugar por muitos anos. A diferença na quantidade de alunos canhotos e destros. 14 anos de arranhões desse gato. Esse cara usou sapato por tantos anos que os seus ossos ficaram marcados. A quina da parede quebrou, revelando anos de camadas de tinta. Essa cerca foi construída antes de a árvore ser plantada. E ela cresceu em volta dela. Todo mundo achava que esses prédios de Nova York eram pretos. Mas quando finalmente limparam, descobriram que eles eram beges. E que isso era vários anos de sujeira. Esse homem trabalhou tantos anos na mesma empresa que a foto dele ficou impressa no plástico. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. O quão raro é o seu corpo? Junte os seus dedos. E se você conseguir separar eles assim, você é bem raro. Porque só cerca de 30% das pessoas têm flexibilidade pra fazer isso. E talvez você seja bom com instrumentos como piano e violão. Só 1% das pessoas consegue jogar saliva pro alto tipo uma cobra. E isso se chama glicking em inglês. Enquanto só 2% das pessoas consegue tocar no nariz usando a ponta da língua. Só 15% da população mundial consegue estalar os dedos muito alto com as duas mãos ao mesmo tempo. E só uma a cada 100 pessoas consegue escutar as cores. Algumas conseguem saborear cores ou escutar sabores. E isso se chama sinestesia. O quão raro é o seu corpo? Junte os seus dedos. E se você conseguir separar eles assim, você é bem raro. Porque só cerca de 30% das pessoas têm flexibilidade pra fazer isso. E talvez você seja bom com instrumentos como piano e violão. Só 1% das pessoas consegue jogar saliva pro alto tipo uma cobra. E isso se chama glicking em inglês. Enquanto só 2% das pessoas consegue tocar no nariz usando a ponta da língua. Só 15% da população mundial consegue estalar os dedos muito alto com as duas mãos ao mesmo tempo. E só uma a cada 100 pessoas consegue escutar as cores. Algumas conseguem saborear cores ou escutar sabores. E isso se chama sinestesia.